Beleza? Então, passei um tempinho sumido das redes, né? Mas estou voltando hoje com novidades, tá? Essa é a primeira edição do nosso podcast, o podcast da Turma de Negócios. Estamos hoje aqui com um cara muito especial, um cara fera em comercial, que é o Bruno Botelho. Bruno hoje é distrital aqui na Stone, ele cuida da parte da Bahia 1 aqui. E aí, Brunão, seja bem-vindo. Como é que você tá, cara? Boa, tô bem. Espero Graças que a vocês Deus. também. Muito prazer estar aqui e principalmente para falar sobre empreendedorismo, que é um negócio que toca muito o coração da gente. Ô, cara, obrigado, velho. Então, Brunhão, conta um pouco pra gente a sua trajetória, como é que você chegou hoje até onde você tá, um pouco também sobre o que é um distrital aqui na Estônia, o que é que você faz. Legal. Vamos do começo, né? Como é Uhum. que como é que tudo começou? Então, como você falou, meu nome é Bruno, tenho 25 anos, sou natural de Recife e comecei toda a minha jornada por lá. Na época que estava ali no final do terceiro ano, muito pensando o que eu ia fazer da vida, tinha a única coisa clara que eu queria fazer com que alguém fosse melhor do que eu já fui algum dia. E não porque alguém. É porque eu era alguma coisa. Mas é pelo simples ato de sempre tudo que você aprendeu na vida passar para alguém e essa pessoa, se ela fizer esse mesmo gesto, torna a humanidade muito melhor. E acreditava logo no começo que o único jeito de fazer isso era lecionando, então trabalhando com educação de forma direta. Uhum. Que você pega a figura de um professor ali na frente e ele acaba educando as pessoas e acaba tornando elas melhores do que você já foi algum dia. Comecei fazendo curso de história, justamente por conta disso. Depois eu entendi que, seja qual for o propósito que a gente tenha, não necessariamente ele está linkado a um único negócio. Então, a uma área, a uma função ou a uma profissão. E tive a oportunidade depois de entrar no curso de administração, e lá foi onde eu aprendi sobre que não necessariamente você precisa estar encaixado em alguma profissão ou função para poder seguir teu propósito. Então comecei por lá para um negócio chamado Movimento Empresa Júnior, que ajuda muito estudantes a terem os primeiros conexões com o mercado, e aí totalmente ligado a empreendedorismo. E lá foi onde eu pude perceber que você não é sozinho dentro de certos propósitos que você tenha. Sempre existe um bando que você pode se juntar. Uhum. E esse foi o primeiro bando que eu tive, me conectei, e isso foi fortalecendo cada vez mais as coisas que tinham dentro de mim. E quando você não tá sozinho, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Sim, com certeza. Então, comecei por lá e fui enfiando um pouco a cara nesse negócio. Fiquei 3 anos de trabalho voluntário, mas entregando um propósito de ajudar pequenas empresas e, eventualmente, também os estudantes a se colocarem no mercado, se posicionarem, etc. Quando eu saí de lá, tive a oportunidade de tocar uma empresa que é no ramo de tecnologia da educação. Então, pô, entendi que lá atrás o que eu queria podia conectar. E a gente fez um negócio muito legal. Eu tomava conta dessa empresa, na época não existia um modelo de negócio muito bem estruturado. Estava pensando como é que ia monetizar, mas a gente queria, no final das contas, ajudar a escola pública de alguma maneira. Uhum. E com tecnologia. E a maneira que eu encontrei junto com a turma de a gente monetizar o processo e conseguir entregar um propósito que a gente queria era atuando de uma forma para poder diminuir a taxa de evasão escolar, que era um dos indicadores que mais me doía e a turma do ensino público. Então, cerca de 40% das pessoas na escola pública elas deixam de ir só pela falta de interesse na aula, não por qualquer outra coisa, pelo interesse. Muita gente acha que é N outros fatores, feito condição de passagem ou outra coisa, porque precisa trabalhar. Na verdade, não. O aluno ele fica desinteressado. Então a gente conectou e criou um produto que levava ao ensino híbrido, que era a tecnologia, para dentro de sala de aula, Uhum. tornava aquele processo mais interessante, aprender matemática, geografia e etc. O cara, às vezes, nem acesso ao celular, ao computador tinha, sendo que na sala de aula aprendia geografia com robótica. E isso diminuiu a taxa de evasão escolar em cidades do sul da Bahia, feito Cabralha, Porto Seguro, Belmonte, e principalmente lá na zona de Recife, região metropolitana. Hoje ainda existe esse projeto, Bruno? Existe a empresa chama Dulino, Uhum. ela hoje também trabalha um pouco para o ramo particular, e basicamente eles conseguiram fazer um negócio de quase que financiamento cruzado. Então, Uhum. tudo que você faz no particular acaba financiando um pouco o público e você vai girando a Bacana. roda dessa maneira. O projeto ainda existe. E nessa trajetória apareceu a Stone lá em Recife, algumas coisas a serem construídas e a pessoa que me apresentou o projeto da companhia da Stone, ela me mostrou que dava para criar naquele lugar
um negócio muito maior do que eu mesmo. E isso eu tava realmente precisando, né? Então, apesar de trabalhar com educação ali na ponta, etc., tava me faltando esse preencher esse negócio. E um segundo fator era poder trabalhar com gente muito boa. Então, teve uma frase que a pessoa que me contratou na hora da nossa primeira conversa falou: cara, entrar nessa companhia pra mim é estar sentado numa sala como essa aqui, com essas pessoas incríveis, e você nunca ser o melhor da mesa. Eu falei, cara, isso realmente deve ser muito legal. E por fim, uma coisa que tava começando a me doer muito era ver todos os meus amigos tendo que sair de Recife para poder conseguir trabalhos bons, entre aspas, porque não tinha oportunidade boa no Nordeste. Então, que tipo de empresa fica aqui? As que ficam trazem gente de fora ou formam gente daqui? E fora isso, quando a gente olha para os empreendedores locais, quem é que dá atenção? Ensino do Nordeste, entre outras coisas. E a companhia queria criar raízes, de fato, nesse lugar. E eu pude perceber que meus amigos poderiam trabalhar comigo, a gente criar um negócio muito maior do que nós mesmos. E ainda ajudar o empreendedor local. Naquela hora era o que eu precisava, e trabalhando com gente boa. Então eu acabei entrando para a Stone, e aí saí de um cargo que era CEO de uma empresa, né, tocando ali, para daqui a pouco, cara, ser vendedor de maquininha em porta a porta. Caramba. E é bem curioso, né? Em casa foi uma maior bagunça, assim, né? Por que você vai fazer? Por que tomar essa decisão? Tá certo? Se expor demais? E era engraçado que eu sempre falava pro meu pai que eu nunca iria ser vendedor. Porque eu achava a profissão muito vulgarizada, de modo geral. A gente cresce com isso, com essa impressão de que qualquer um pode ser Sim. vendedor. Que é um exemplo básico, a gente escuta muito isso. Chega para um amigo que tem uma loja, arruma um emprego pro meu filho, pode ser até de vendedor. Aham. É exatamente dessa forma que a galera fala. Exato. E eu também cresci, assim, muito com essa ideia de que, eu vou estudar, vou fazer faculdade porque eu não quero virar vendedor de loja. Uhum. Eu falava isso pra mim. Uhum. Eu já tô aqui na Stone, a grosso modo, vendendo maquininha de porta a porta, né? Exato. E uma coisa que eu não sabia sobre você, que você fez administração, meu colega de profissão também, e foi na faculdade que eu aprendi que, literalmente, os caras que estão sentados ali atrás da mesa não são as pessoas que movem o mundo ou que fazem a diferença. Uhum. Você precisa de fato estar na rua para poder você fazer isso, para poder Uhum. você sentir. Foi um dos estalos que eu tive até para poder retomar o projeto do digital, para poder voltar a fazer, que eu na rua eu percebo que o empreendedor ele tem muita dificuldade com gestão. O cara não sabe o que fazer, ele saiu da empresa, pegou o FGTS, botou uma lojinha e tá ali rodando o negócio dele, tomando tombo, Sim. devendo. Então a gente começa a criar um sentimento, a vontade de querer ajudar essa galera, né? Total. Foi como você iniciou lá na época, você queria ajudar os alunos a ficarem na escola. E hoje o Exato. objetivo de ter criado esse podcast é de ajudar de fato o empreendedor, poder entregar um conteúdo para ele que nem sempre o cara não tem tempo, não tem mesmo interesse de sentar Uhum. a noite toda numa sala de aula de faculdade para poder Isso. aprender. E mais do que isso, né? Não tem ninguém que tá predisposto ou com vontade genuína de fazer isso por eles. Então, é meio difícil você andar sozinho. E a vida do empreendedor brasileiro é um pouco disso, de você andar sozinho. Se você pegar a raiz exatamente dos comércios brasileiros, a maior parte é por necessidade, não por uma oportunidade. Então, o cara precisava abrir um negócio para se manter, etc e tal. A maior parte abre comércio com a vontade também de ser dono do próprio futuro. Então, eu que decido meus rumos daqui para frente, que é o negócio de ser patrão, entre aspas, mas não no mau sentido, no sentido de, cara, eu quero tomar minhas decisões. Eu nunca pude tomar decisão, quero tomar decisões. E junto disso, nasce uma responsabilidade muito grande dessas pessoas, porque geralmente o comércio é o que move a família dentro de casa. E você pode ver que o comércio é a coisa que ele mais sente orgulho. Quando você percebe isso? Quando você olha, por exemplo, pro letreiro da loja, Supermercado Pereira, o cara bota o nome dele, o nome da família, isso é o que acontece em suma, de modo geral, com os empreendedores brasileiros. E esse cara, ele não tá pensando eventualmente em como empreender mais por oportunidade, ou seja o que for. Ele empreende pela necessidade e pela responsabilidade de carregar a família e a família dos funcionários. Porque ele sabe que o que ele produz, ele também está alimentando outras pessoas ali atrás. Então, muitas vezes, voltando ao ponto, não é por uma falta desse cara de interesse de colocar. Igual na escola lá atrás também não era. Mas às vezes falta uma pessoa com a vontade genuína de fornecer algo a mais para ele e mostrar que também existe oportunidade e não só por necessidade. E aí que entra a gente aqui tentando fazer um pouco desse papel. Uma coisa que acaba sendo um pouco complicado pra gente na rua, e aí você pode compartilhar a experiência, o empreendedor ele tá tão acostumado a ser sozinho e a não ter ninguém que se predispõe a fazer isso por ele, que boa parte das vezes quando a gente chega lá para fazer isso,
É O cara estranho. tá extremamente desconfiado, ele se sente estranho. Uhum. Eu conversei com uma lojista recentemente de uma ótica e ela falando que os negócios iam mal e tal, não sabia o que fazer. Eu falei pra ela, vem cá, tu já tentou ir até os seus clientes, uma vez que seus clientes vinham aqui, ela tinha uma ótica no primeiro andar Uhum. de um prédio, numa região aqui de Salvador, que não era tão favorecido assim as lojas no primeiro andar. E ela ficou extremamente resistente à ideia de ir até os clientes dela ou até a ideia de receber um feedback assim. Ficou nítido na hora ali na conversa. Justamente por isso, porque não tem alguém que tá Uhum. ali disposto a dar uma ideia. A pessoa sempre pensa, se tá vindo aqui me oferecer alguma coisa, Que é que vai alguma cobrar, coisa. vai ter É, algo exato. por trás. Isso, é porque geralmente também as empresas não fazem as coisas pelos porquês, né? Elas fazem pelo o quê, né? Então ela faz pelo produto dela. Então ela já te pergunta, querendo te induzir algo do produto que ela quer te oferecer. Exatamente. Ela não faz pelo porquê do negócio, que é, cara, genuinamente, qual o motivo de a gente estar conversando? O interesse genuíno de eu querer te fornecer algo muito melhor, de entender teu negócio, e se surgir oportunidade, eu ofereço. Mas se não, o porquê de eu estar aqui todo dia é pra fazer isso, isso, isso. E é estranho para as pessoas. É. Ninguém trabalha com o porquê das coisas, né? Então é um pouco disso mesmo, realmente. É engraçado quando a gente chega no lojista e aí você bate aquele papo e você vê, não faz sentido o cara ter Stone naquele momento, por E exemplo. aí, tudo bem? E aí quando eu falo isso pro lojista, ele me olha com aquela cara tipo assim, você não vai vender o seu Uhum. produto e parece que você gera um interesse maior, porque Aham, só pelo fato de você falar que não faz sentido naquele momento, que eu vou voltar depois, aham. você cria um vínculo, eu acabo criando um vínculo maior com esses clientes do que até com os clientes que de fato a gente põe a Stone lá no balcão, porque ele é Uhum. uma gratidão pra ele, tipo assim, o cara tá vindo aqui me vender, Sim. mas ele sabe que não faz sentido, não é só a venda que importa. Uhum. A gente acaba Exato, deixando isso claro. exatamente. Então, acho que a gente tem uma missão muito clara, assim, no final das contas, todo dia, de tentar levar as coisas pelos motivos corretos pra ponta, né? Então, fazer o que a gente faz pelos motivos corretos todo santo dia. E acho que a gente vai acabando fazendo esse tipo de atitude com esse empreendedor, estimulando ele a fazer o mesmo. E você vai criando conexões e vai formando cadeias. Se todo mundo fizer uma vez por dia com alguma vez, no final das contas todo mundo trabalha pelo motivo correto e vai levando a economia pra frente da maneira certa também. Vai expandindo. Isso. Certo. Então tu largou lá o carro de CEO, Boa. foi virar vendedor de maquininha de porta a porta, É, porque tu tinha um propósito, que era exato. de fato ajudar as pessoas. Hoje, do momento que você entrou aqui até hoje, quantos anos foram? Eu tenho 4 anos de Estônia. 4 anos de Stone. O Bruno de 4 anos atrás pro Bruno de hoje, qual que é a diferença? Legal. Tem um negócio que aí também vai muito dos empreendedores agora por oportunidade. Os empreendedores por oportunidade, eles levam a vida muito no talento. Então, cara, geralmente esse cara na sala de aula, ele já tinha uma desenvoltura um pouco melhor, ele se comunica bem dentro de uma mesa, numa roda, ele tem algumas coisas, tem um negócio de protagonismo, de ser muito pra frente. E geralmente essas pessoas levam a vida muito no talento, único e exclusivamente. Só que o teu talento, ele te leva a um certo limite. Uhum. Ponto. Daí pra frente, tu precisa de algumas outras coisas, de disciplina. Então, até essa altura do campeonato, que eu tive que vender porta a porta, eu levava a minha vida muito no talento. Então, eu não me preparava muito para as coisas. Ah, vou estudar para poder montar um modelo de negócio. Vou passar horas fazendo treinamento. Não, era tipo assim, só vamos. Pô, tem um papo hoje com alguém, com um cliente. Não me preparava, estudava o que eu ia oferecer. Era puro talento. Uhum. E achava isso maneiríssimo, assim. Eu ficava, pô, caramba, eu mando brasa nisso aqui. Só que tem um momento que o talento não é suficiente. E o negócio da rua ensina isso. Porque se tu não tiver disciplina, teu talento vai ser quebrado. Então tu tá na rua exposto a 20 visitas por dia pra ganhar um sim. Se tu vai trabalhar com talento, tu se sente mal. É, Porque tu verdade. fala assim, caramba, eu acho que eu não tenho tanto talento assim, porque de 21 é uma coisa errada. E no final das contas você começa a aprender um pouco mais sobre disciplina. O Bruno de hoje, nesses 4 anos, o que aprendeu aqui nessa companhia é que, apesar de todo esse contexto, de saber exatamente o que eu quero e etc e tal, agora tem um ar de disciplina muito grande para entregar coisas muito maiores. Então, não deixo a vida levar pelo talento. E quando você quer tocar coisas grandes, precisa ter uma disciplina absurda. Então, o Bruno de hoje, ele não é só idealista. Ele é um idealista pragmático. E a gente tem que ter cuidado com essa onda. Existem certas pessoas que são totalmente pragmáticas, e é isso. Então, chega até a ser um pouco cética em alguns momentos. E tem gente que é muito idealista, que pensa muito, mas executa pouco. No final das contas, ideia todo mundo tem. Pragmatismo sem ideia também não vai em canto nenhum. O Bruno de hoje, ele se preocupa em ser um idealista pragmático.
Então, o cruzamento dessas duas coisas. Nesses 4 anos, nos últimos 4 anos, o que eu evoluí foi isso especificamente. E eu tenho tentado carregar pessoas para fazer a mesma coisa que eu. Pô, bacana. Então, o que é que a gente pode trazer pro empreendedor que está ali hoje, como basicamente você disse que é a realidade da maioria. Tá ali Uhum. levando as coisas no talento. Idealismo e pragmatismo. Isso. Trabalhar sempre com. É. Trazendo com a palavra mais claras, então, vamos lá. Quantas pessoas que estão assistindo e escutando isso aqui agora não tiveram várias ideias, aí começa a ideia, aí daqui 2, 3 meses para a ideia, aí fica um pouco para baixo, aí, pô, vamos retomar esse negócio então hoje? Aí retoma, aí também não conecta que depois apareceu outra coisa do trabalho antigo, família, aí para de fazer, aí depois teve outra ideia e fica vivendo um mundo de ideias, mas no final das contas, e aí, se eu te perguntar, o que que você de fato construiu? No Então me final das diga contas, assim, nada, né? qual foi a ideia que você começou e terminou? E aí muitos ficam no caminho exatamente nessa parte. Então, essa parte é ser única, exclusivamente idealista. É o cara que procrastina, tem ótimas ideias, tem muito talento. Quando você senta na mesa, todo mundo te admira. Só que vai chegar num certo momento e todo mundo fala assim, mas cara, beleza, cara, sensacional, mas na hora H, Não cadê? faz. Não faz. Então, esse é um lado do idealista. O que que eventualmente essas pessoas que estão estudando esse podcast, provavelmente são pessoas que estão pensando já em oportunidade. Então, são pessoas que estão tentando pensar um pouco à frente do seu tempo e etc. Quer se desenvolver. Então, ele tá com esse lado de idealismo, com certeza. O que que a pessoa tem que fazer agora? Um pragmatismo. Então, como é que a pessoa consegue ser um pouco mais pragmática, de começar e terminar? Basicamente, é você mudando hábitos seus, individuais mesmo, assim, no final das contas. Pessoais. Desde a hora que você acorda, as coisas que você faz todo dia. E essas mínimas entregas vão se tornando coisas um pouco maiores. E no final das contas, tu vai conseguir executar todo esse teu idealismo, porque agora tu tem uma disciplina na tua vida, que é o pragmatismo, e as coisas vão acontecer. Uhum. Porque as pessoas ficam num caminho porque elas não fazem acontecer, não executam. Então, acho que é um pouco disso. Sai um pouco do mundo da ideia, não perca isso, essa essência, essa chama, mas coloca hábitos pragmáticos na tua vida até tu se tornar um cara altamente disciplinado que não abandona as coisas, que entrega. Então você é um cara que é entregador. Tipo, tudo que eu me comprometo eu entrego. Ponto final. E aí você vai conseguir conectar as duas coisas muito bem, enfim, e cresce muito. Aí vira exponencial o processo. Show, né? Quando você. é, um fato sobre disciplina, uma diferença sobre disciplina e motivação. Quando você está motivado, você está ali fazendo, a motivação acabou, você para. Uhum. A disciplina você começa a fazer sem motivação, mas chega num determinado ponto ali que a disciplina promove a motivação que você vê o resultado daquilo e você Exato. começa naturalmente a evoluir. Uhum. Eu vejo que você é um cara que pratica muito esporte, inclusive antes de vir você me mandou mensagem que estava treinando. Você acha que o esporte ele te ajudou a criar essa disciplina, a todo dia treinar? Por exemplo, hoje é domingo. Uhum. Saiu domingo para treinar e tá aqui batendo papo comigo. Uhum. Até essa disciplina no esporte, você acha que te Legal. ajudou? Legal. Profissional? Acho que no começo, o fato de trabalhar na rua me ajudou muito, assim. Porque, novamente, a gente precisava ser um pouco mais disciplinado ali, né? Então, repetir as mesmas coisas todos os dias, número de visita, follow-up em cliente, entrega de proposta, todo dia a mesma coisa. E aí isso me fez crescer antes das outras pessoas que estavam junto comigo. Porque, novamente, muita gente ficava só no mundo do idealismo, eu tava ali todo dia, entregava. Pô, e o Bruno entregou. E hoje, entregou. E hoje também, entregou. É um negócio de consistência o tempo inteiro. E aí isso me levou até um certo ponto. E aí eu me tornei, tipo, líder de polo, que é para tocar um time de vendas. Depois eu virei distrital, de uma operação no sul da Bahia para abrir, mas uma operação de 50 pessoas. Quando eu fui convidado para tocar a operação que eu toco hoje, que é a maior do Brasil em termos de quantidade de gente, eu vi que era insuficiente aquele nível de disciplina que eu tinha. Ele me levava só a tocar uma operação de X tamanho. Se eu quisesse tocar um negócio muito maior e muito mais escalável, eu precisava passar para o nível 2 de disciplina. E eu estava muito bem disciplinado na parte de trabalho, mas na pessoa física, o Bruno não. Quando você toca coisas pequenas, tudo está sob seu controle e ótica. Então você acaba carregando tudo nas costas, de certa maneira. Você consegue. Eu consigo tocar um negócio de 50 pessoas, eu sendo a força bruta do negócio. Você consegue. Uhum. Sabe o nome de todo mundo, etc. Só que quando passa para 150 pessoas, 200, tu não consegue mais. Então, para tornar o processo escalável, tu precisa ser disciplinado de uma forma muito melhor, até um ponto que daqui a pouco você consegue delegar, etc. Então, eu precisava fazer uma transição na minha vida, e fora que
Quando você toca um negócio muito grande, você começa a ter menos tempo, mais dor de cabeça. Então, fisicamente, você fica um pouco Desgastado, né? desgastado. Então, eu ia cansar muito rápido. Se eu tiver que levar as coisas nas costas dessa forma, com esse nível de disciplina, sem delegar, vou surtar. E aí foi onde eu percebi que estava começando a chegar nesse momento. E aí eu coloquei o esporte na minha vida de novo, que eu tinha deixado para trás há muito tempo, por conta de algumas lesões. E aí eu comecei a correr, literalmente, todo dia para poder passar para o nível 2 do que eu chamava de disciplina. Então, corri. Depois eu percebi que, cara, aquele negócio ainda estava pequeno diante do que eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer triatlon, e eu ficava reclamando muito que eu não tinha tempo pra mim porque eu colocava todo o tempo no meu trabalho. Então eu começava às 7 da manhã e terminava, sei lá, 8 da noite. Então não dá pra treinar. Cara, eu tô ganhando alguns quilos a mais porque eu não tenho tempo. Então tudo a culpa era do trabalho, tempo e etc. E aí eu aprendi a tomar rédea da minha própria vida. E isso me ajudou pra caramba no que eu faço hoje, em tocar o negócio que eu toco hoje. Falei, não, quem domina a minha vida sou eu, não o tempo. Peraí, calma lá. O que que eu faço das 8 até meia-noite? Então, eu lia um pouquinho mais de material e assistia TV. Esse tempo tá mal aproveitado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir nesse tempo. Então, hoje eu durmo em torno de 8h30, 9h30. E de manhã eu vou dominar o tempo que eu tenho. Então, em vez de ficar assistindo TV, eu vou acordar cedo e vou treinar. Então, hoje eu acordo todo dia, 4 da manhã, domingo a domingo. E, cara, já coloquei triatlo na minha vida. Então, em menos de um ano, pô, eu consegui fazer provas gigantes, mais de meio Ironman e etc. Quando eu aprendi que eu poderia tocar minha vida, continuo trabalhando no mesmo horário, só que com a cabeça muito mais tranquila. Cara, vou trabalhar muito mais disposto, já consigo pegar certas coisas que o esporte dá e começo a aprender a distribuir isso no trabalho. Então não dá pra poder fazer tudo que eu faço sozinho no esporte. Aprendo o negócio de delegar por lá. Isso vai conectando uma coisa com a outra. Você vai estando bem e o tamanho do desafio fica à altura da sua capacidade ali de tocar a si mesmo e eventualmente a outras pessoas. Então, foi um pouco desse processo, assim. Você vai encontrando outros níveis ali de disciplina ao longo da tua jornada que vai te colocar em outros níveis. Uhum, Sempre vai ter um ponto que tu vai ter que passar uma lacuna na tua vida. São as uhum. regras de transição, no final das contas. Essa é uma delas. Show. Então, sei lá, não necessariamente o esporte. No seu caso foi o esporte, mas pode ser uma outra atividade que a pessoa queira que necessite de uma disciplina para que Aham. ela possa aplicar aquilo na pessoa física, literalmente vida pessoal, e levar Uhum. aquilo ali pro. Posso dar um exemplo de ontem. Eu tava cortando o cabelo e o cara que tava cortando o cabelo tava tendo uma conversa maravilhosa comigo. E eu descobri que ele também acordava todo dia 4 da manhã. Hum, Ele acorda todo dia 4 da manhã, porque 4h30 ele começa a fazer inglês, autodidata, e ele se predispõe a aprender pelo menos uma palavra por dia. Ele faz isso todo dia, domingo a caramba. domingo. Depois que ele termina o inglês, ele vai fazer o exercício dele. Depois ele vai fazer o café da manhã. Depois que ele faz o café da manhã, ele estuda marca digital, porque ele quer lançar um negócio daqui 2 anos. E às 9 da manhã ele já tá na barbearia pra cortar cabelo. Caramba. Então, esse cara, ele tá fazendo isso com outras coisas, não necessariamente esporte, mas ele definiu que ele quer fazer isso. Ele Uhum. vai fazer, nem que seja uma palavra por dia. Então, o Instagram dele é o Barba Negra. O cara legal pra caramba. Massa, muito massa, com a cabeça muito pra frente. E mais legal do que isso ele começou a aprender que ele domina o que ele faz, o tempo dele, que é o Uhum. que a gente conversou agora há pouco. Então ele falou: Não, peraí, como assim eu não posso. Ele termina de trabalhar 8 horas da noite todo dia também. Como assim eu não posso aprender alguma coisa? Posso sim, eu que domino meu tempo. Dominou. E ele consegue enxergar oportunidade em tudo que ele faz no dia a dia hoje. Então, por exemplo, ele fala: Bruno, eu tenho a oportunidade de estar nessa barbearia que só vem gente influente de Salvador. Eu falo pra todos os barbeiros, cara, conversem com as pessoas. As oportunidades estão aqui, sentadas na cadeira. Converse, se conecte com eles. Então o cara mudou a vida dele por completa e cortar o cabelo, barba, não é só um negócio que ele é super apaixonado, mas ele tá usando agora pra poder, cara, buscar pessoas que são conselheiras dele, pessoas que vão levar ele pra frente, aprender um pouco mais de ideia e colocar toda a vida dele pra frente também. Então dá pra fazer com ele coisas. Caramba. Então, é aquela ideia, né? Aproveite o máximo onde você tá, com quem você tá, e se desenvolva com aquilo ali, Total. né? Hoje uma coisa que eu procuro fazer muito, o máximo que eu posso, e é uma coisa que a Stone me ensinou isso, é ouvir a história das pessoas, aprender com quem tá ali, conversar com o meu cliente, e sempre a gente consegue absorver coisas boas, um pedacinho da vida, como por exemplo, Uhum. essa ideia de administrar o tempo em si.
É uma coisa que a gente está batendo um papo aqui, eu já estou pensando, processando como que eu posso trazer isso para minha vida, como que eu posso Uhum. aplicar isso para mim. Então, essa ideia de você conversar, aproveitar as pessoas que estão ao seu redor para você, de fato mesmo, colher aquilo ali e colocar na tua vida, vale muito a pena. E é uma coisa que as pessoas fazem pouco hoje. Uhum. Tem um TED, acho que é um TED do Murilo Gun, que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre fluxo de informação e a velocidade de informação hoje em dia no mundo. E ele fala que, dentre outras coisas, que uma pessoa precisa ter um cinto de utilidade do Batman. Esse cinto de utilidade do Batman é basicamente você tem que ter vários skills, que são competências, Uhum. para o que você está desejando, e você vai colocando dentro desse cinto. E uma dessas coisas que ele fala, ele diz que você precisa eleger certos conselhos para você. Então, uma empresa grande, estruturada, ela tem diretoria e E tem um negócio chamado conselho. conselho, né? Para quem não conhece, tem conselho de administração e conselhos consultivos. E ele fala da tua vida, tu precisa eleger quem é teu conselho. Então, você está focado em esporte hoje, quem é a pessoa que é o teu conselheiro nesse assunto? Pô, você quer aprender sobre economia em inglês, quem é a pessoa que é conselheiro, referência? E às vezes não são pessoas, é um site também pode ser teu conselheiro. Então, é muito legal que a gente faça isso na nossa vida, que a gente determina quem são os conselheiros que a gente quer, ou seja, as boas referências, quem tu vai buscar para poder te manter em dia naqueles assuntos e evoluir, e você vai conseguindo trabalhar exatamente com a empresa. Então, hoje eu tenho, tipo, 5 pessoas que são conselhos para diversos assuntos diferentes. Ah, preciso aprender alguma coisa sobre planejamento. Eu tenho uma pessoa que eu ligo sempre. A pessoa já sabe. Eu falo Uhum. para ela, tu faz parte do meu conselho. Se eu te ligar, me atende. Tenho sites que são meu conselho, livros que são meus conselhos. E isso eu troco a cada 6 meses, dependendo do que for meu foco semestral. Bacana. Então, sempre tem uma coisa para extrair com alguém. E é legal que você deixe isso formalizado até para você mesmo. E não se sentir só durante o processo. Uhum. Bacana. Então vamos lá, voltando para a linha do tempo. Boa. Tava lá como agente, Uhum. disciplina, trabalho duro, constância, conseguiu ser dono de polo. E como é que foi essa experiência de Legal. ser dono de polo? Então, acho que a parte mais eu aprendi na minha vida foi nessa transição, nessa primeira transição. É, Até então, eu tinha levado tudo muito no talento, tinha aprendido um pouco de disciplina sendo vendedor, mas ainda levava a vida um pouco no talento. E aí foi quando eu realmente tomei várias lições na vida quando eu me tornei dono de polo, porque até então, a minha entrega dependia só de mim mesmo. Uhum. Então, e isso é muito, muito, muito confortável. Porque tu sabe, não tô batendo meta até o final do mês, mas se eu fizer um corre aqui, mais visita, mais interação, eu me viro e entrego mais resultado. Só que a partir do momento que tu passa a ter um time, é diferente. Porque não é tu que faz, são as pessoas que fazem por você. E você fazer com que as pessoas façam, entre aspas, por você e da maneira correta, não é tão simples assim. E nem todo mundo vai estar exatamente com o mesmo gás que você daria. E tudo bem. Cada um tem Uhum. seus objetivos, não tem problema algum nisso. É, E aí, quando, quando eu tava tocando esse time de vendas e eu percebi que eu não conseguia levar as coisas sozinho, eu fui perdendo as pessoas ao longo do caminho. Então as pessoas pediam pra sair, etc. Eu tive uma fase muito ruim, que, sei lá, de um time de 10 pessoas, 7 pediram pra sair. Caramba. Isso foi muito ruim. Mas foi por, sei lá, por uma falta de gestão sua mesmo Aham, ou... acredito que eu falhei mais do que as pessoas falharam, sendo bem Uhum. honesto. Então acho que poderia ter dado muito mais carinho para as pessoas, no sentido de me preocupar com que elas andassem sozinhas e não dependendo de mim. Poderia ter me preocupado, cara, no ciclo de desenvolvimento de cada uma e não tratar todo mundo da mesma maneira. Então, por exemplo, o que você precisa ser desenvolvido é diferente do que outra pessoa precisa ser desenvolvido. Só que eu entendi as coisas pela média Uhum. e tratava as pessoas pela média. Então, na média, a gente precisa subir o número de visita, quando na verdade o outro fulano não precisava. O polo, a operação ali precisava. Mas como tu cobra uma coisa errada de outra pessoa, só porque tu tá gerindo a média e não o indivíduo, as pessoas começam a quebrar. Não É faz aquela sentido. máxima. Quando você trata o bom profissional da mesma forma que você trata o profissional ruim, não é o ruim que vai ficar bom, o bom vai ficar ruim porque ele entende que o Exato. tratamento é o mesmo. Então eu tratava muitas coisas pela média, deveria ser mais específico, tentava abraçar o mundo, então tentava desenvolver todos ao mesmo tempo. Nessa hora eu já deveria ter aprendido que as pessoas que estão entregando poderiam me ajudar com quem não tá. Uhum. Então, nessa fase, eu errei bastante. E as pessoas vão ficando um pouco desacreditadas, não vão entregando, elas não vão entregando, ficam desestimuladas, aí levantam a mão e pedem pra sair. Então foi um pouco desse acontecimento.
Nessa época eu me senti muito mal, sim. E o maior aprendizado que eu tive na minha vida até hoje foi isso. Que eu nunca tinha perdido até então. Então, tem várias pessoas que já passaram por isso, cara. Na escola, entregavam. Entrou na faculdade, entregou. Primeiro emprego, entregou. Cara, abriu um negócio, deu certo. Só que muita gente acaba não tendo a primeira perda ainda. Uhum. E quando isso acontece, isso te frustra muito. E eu não tinha aprendido a perder. Eu não sabia perder. Eu não sabia, beleza, perdi. E agora? Como é que eu levanto? Não faço a menor ideia. E agora? Nunca cheguei nessa fase. Tudo ganhou. Tipo, o talento foi levando. Mas e agora? E aí, essa foi a sacada. Minha cabeça ficou ruim. Não sabia exatamente o que tocar. Como é que ia reerguer o negócio. Não sabia. Uhum. E aí, já tinha aprendido o negócio de conselhos, pedi algumas ajudas e fui aprendendo a reconectar primeiro a minha confiança, porque tinha ido pro espaço, e depois conseguir fazer o processo da maneira correta. Por ter feito essa virada de jogo, apesar de outras pessoas estarem muito à frente da minha capacidade de entrega de resultado, eu acabei assumindo o desafio de virar distrital antes dessas pessoas. Porque essas pessoas também nunca tinham perdido. E é importante você perca. Porque no dia que perder e o negócio estiver grande demais, e se você não souber reerguer, tu vai acabar com um negócio muito grande. Então, se eu perder como dono de polo é uma coisa. Perder como distrital, uma É outra. operação de 150 pessoas é totalmente diferente. Tu leva 150 pessoas embora. Como dono de polo, tu leva 7, 6. Deveria levar ninguém, mas é o que acontece. Uhum. Então, por ter aprendido a perder, eu acho que eu tomei esse desafio um pouco antes das outras pessoas que estavam entregando mais resultado do que eu. Então, foi um processo de aprendizagem muito, muito importante. E hoje, eu sinto que, cara, sei lidar com isso. No final das contas, comercial ou qualquer outra coisa na vida, tu vai ter momentos de altos e baixos o tempo inteiro. E tá com a cabeça no lugar, no momento certo, na hora certa, não só por você, mas pelas pessoas que estão com você, é importante. Pandemia, a gente viu isso. Então, tem gente que conseguiu puxar a barra de muita gente porque tava com a cabeça tranquila, conseguiu levar. Então, acho que é um pouco disso. Assim, e bom, eu imagino que seja um desafio muito grande para você, você com a cabeça centrada no lugar, conseguir passar isso para tantas pessoas que cada um tem os seus próprios problemas internos, Uhum. isso é lógico. Então, um exemplo básico, período de pandemia, comércio fechado, como é que foi para você conseguir gerenciar tudo isso? Você estando com a cabeça tranquila, mas você percebendo que as pessoas não estavam. Como é que você conseguia tranquilizar? Uhum. Então, a primeira coisa foi a verdade nua e crua pra todo mundo. Essencialmente, ninguém tava bem. Tipo, nem eu. Uhum, E tudo bem, não tem problema. Às vezes, tipo, não é porque você não estar bem significa que você não tá com a situação sob controle. Você ter a consciência do que tá acontecendo é você tá sob controle. Eu não tava bem. Falar para pessoas, eu também não tô bem. E sabe de uma coisa? Tudo bem, não tem problema. Tamo todo uhum, mundo nessa. Tá tranquilo com isso. Eu também não quero estar nessa situação. Mas vamos entender o jogo e vamos virar. Então, essa verdade nua e crua foi o que foi passado para as pessoas ao longo dessa fase. Então, eu olhava pro lado, o cara tava desesperado, perguntando: tu não tá? Tô. Mas ok, não tem problema com isso. uhum. Faz parte do jogo. Acontece. A gente vai passar. Então, foi um pouco desse negócio que aconteceu. Não dava pra segurar a barra de todo mundo. Não dava pra segurar nem a minha própria barra. De certa maneira, em alguns momentos. Mas tava tudo tranquilo, cara. Ninguém tinha vivido isso. A gente ia passar. E o que acontece é que passa, e vai passar novamente, vai ter outras fases, e, Uhum. enfim, é um pouco desse ciclo. Então, Foi dessa essa, maneira que a gente foi levando. essa maturidade toda, então, sua para administrar essa situação, veio literalmente de trás de lá. Quando Sim. você perdeu, Uhum. caiu, quebrou literalmente e falou como que eu vou reerguer agora. É, isso, e foi exatamente isso que o meu primeiro conselheiro, quando eu liguei falando, cara, deu tudo errado, ele falou: não tem problema nenhum, tudo bem. Uma pena você ter perdido as pessoas, não deveria ter perdido gente por conta disso. Isso foi muito ruim. Mas tudo bem, acontece. Daqui pra frente, com certeza você vai usar isso pro teu benefício. Uhum. E essa frase, tudo bem, foi o que realmente me colocou a cabeça no lugar. Eu tava com um peso enorme nas costas, o ombro pesado. Eu falei assim, Respirou aliviado. beleza. E agora? Ele falou, cara, vai do começo. Começa no simples. De novo, lembra da disciplina que tu aprendeu? Vamos nela. Começa com teu polo, pequeno de novo. Aí vai contratando pessoas, mas garante que são as pessoas corretas. Aí, em vez de contratar 3, 4 de uma vez só, contrata uma. Treina bem. Ensina a fazer o básico. Depois você pode contratar mais uma, pedir pra essa te ajudar com o treinamento de outra. Vai dando pequenas vitórias pras pessoas. Então, cara, a meta tá alta. Esquece a meta. Cria sua própria meta ali interna. Vocês dentro de um polo. Fala, cara, galera, quanto é que a gente se compromete? Quanto é que a gente consegue entregar? X.
Ah, é baixo, não interessa. Não é isso que a gente consegue entregar? É isso. Vamos bater? Vamos. Comemora. Então faz as pequenas vitórias, comemora, treina bem as pessoas, ensina ela a treinar outras. E quando tu vê, teu negócio tá muito maior do que tu imaginava. E foi impressionante, porque eu achava que esse processo de entregar resultado de novo ia demorar mais de um ano. E engraçado que em 2 meses a gente conseguia bater meta com 3 pessoas, uma meta de dobrada para 10. Caramba. Então, de fato, as coisas acontecem quando você tá bem conectado. E o fato foi dele ter falado que tudo bem, e começa de novo, devagar, e faz processual o negócio. É dessa maneira que a gente vai se reerguer da pandemia ou de qualquer outra coisa na vida. Uhum. Então, fica claro pra gente assim que, um exemplo, a maioria dos empreendedores que quebram hoje aqui no Brasil e tal, são empreendedores que começaram por necessidade. Uhum, E aí são caras que não carregam literalmente essa bagagem aí que você falou. uhum, Não, tudo bem, beleza, vamos reerguer aqui, vamos pensar quais são as pequenas vitórias, o que é que eu preciso fazer para aquilo ali se desenrolar. E, de certa forma, até entendo boa parte deles, porque o cara sim. começou pela necessidade, o cara precisa vender para comprar o Uhum, pão, né? Então, algumas histórias de sucesso são pessoas que falam assim, não, literalmente, teve 2, 3, 6 meses que eu fiquei aqui que eu só tinha dinheiro para comprar o pão, ou que eu não uhum, tinha, que era pão e água em casa, mas eu fui lá, insisti, persisti. uhum. Falando aqui dentro do ar-condicionado, numa sala É agora, fácil. sentado, sou easy, é muito fácil, é bem tranquilo. Esses exemplos aqui são muito pequenos para o que o empreendedor na ponta hoje passa. Para ele tomar essa decisão, eu sei que é muito mais complexo do que eu tô falando aqui agora. E também tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que o que não pode perder é a vontade de fazer acontecer e a esperança de fazer acontecer, que é a característica chave do empreendedor brasileiro. Então, quando tu pergunta pra ele alguma coisa, ele sempre coloca Deus, família dentro de Sim. uma fala, né? É Uhum. impressionante. O próprio negócio dele tem, tipo, Deus é fiel lá É, dentro, algum lugar tem escrito. supermercado Shalom. Exatamente, exatamente. O É, quantos não tem por aí? muitos. Então, o que não pode perder é essa fé e esperança. O máximo que esses empreendedores puderem estar com a cabeça no lugar, pedir ajuda, isso é importante. A gente não sabe pedir ajuda, pedir ajuda. E, cara, dá 2 passos pra trás, bota na cabeça que tá tudo bem, dá 2 passos pra trás, que você não foi derrotado, que a tua. Porque às vezes é a primeira vez que a pessoa tá empreendendo, né? Ah, Uhum. eu não sirvo pra isso, eu não consigo. Não, tudo bem, tranquilo. Você consegue dar 2 passos pra trás e segurar a tua onda por um tempo? A verdade nua e crua, a verdade é essa. Por um tempo você consegue? Já aceitamos isso? Boa. Então vamos com tua esperança, tua fé e força. Então vamos colocar as coisas no lugar e vamos começar de novo? Passinho a passinho? Vamos. Então hoje, se eu tiver que falar com algum empreendedor que tá nessa situação, eu vou falar exatamente isso pra ele. Se ele puder ficar com a cabeça tranquila, eu sei que é difícil, dá 2 passos pra trás, pedir ajuda e começar de novo, faça. Se não puder, também tudo bem. Toma a tua decisão que tiver que tomar, a correta, mas não perca a esperança e diga que você é incapaz de fazer isso simplesmente porque não deu certo dessa vez. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a capacidade do ser humano. Zero. Isso não tem a ver mesmo. Uhum. Uma pergunta, Bruno. Existem algumas coisas na vida que, de fato, não adianta muito a gente persistir. Hoje você consegue, dentro da sua experiência aqui, você consegue identificar algumas coisas que vale a pena você persistir e coisas que não vale a pena você persistir. Uhum. E como que você poderia dizer isso pros empreendedores? Legal. Cara, acho que isso é uma das coisas mais difíceis da vida, né? Uhum. É, Fazer escolhas, né? fazer É sempre escolhas, difícil. Mas principalmente dizer não. A minha conversa com o Barba Negra ontem começou exatamente por conta disso. Porque ele tava cortando meu cabelo. Assim, eu tô arrepiado aqui falando porque eu vou até mandar pra ele o podcast depois. Tava cortando o cabelo e ele falou, tô felizão. Eu falei, o que foi, Barba? Disse um não agora que me deixou muito feliz. Ele falou Caramba. exatamente isso. É. Tô feliz. Sabe quando você tá feliz consigo mesmo? Eu consegui dar um não que eu não consegui há 2 anos. Foi massa. É realmente esse negócio muito difícil. E ele só conseguiu dar um não na situação lá dele porque ele estava extremamente mais conectado consigo mesmo, dado todo esse processo de disciplina que ele estava construindo. E isso deixou ele mais confiante, dono do seu próprio tempo e das suas escolhas, que foi um processo que ele aprendeu com a disciplina. E ele percebeu que aquele negócio, aquele pedido que fizeram para ele, não estava conectado com as prioridades dele, com as escolhas que ele estava fazendo ultimamente e com as coisas que ele estava colocando na vida dele. E ele falou, cara, eu não tô fazendo isso aqui tudo à toa. Eu sei porque eu tô fazendo. Isso não tá dentro do que eu tô querendo agora. Então eu posso dizer não tranquilamente. Como antes ele não sabia o que queria
ele não sabia exatamente o que ele precisava, e etc, totalmente disciplinado, qualquer coisa, ok, sim pra tudo. Então, como é que você faz esse processo? Você só diz não quando você sabe o que tem que dizer sim. Uhum. Então você precisa primeiro saber o que você vai dizer sim. O que você de fato quer. É isso. Tudo fora isso é não. Acabou. Não tem outra. Porque senão tu não vai dar exatamente a tua entrega pro teu sim. Uhum. É, tem uma fórmula que me ensinaram uma vez que é resultado é igual teu potencial dividido pelo número de focos. Beleza? Uhum. Então, de novo, resultado é igual. Então é um resultado. O teu resultado é igual ao teu potencial dividido pelo número de focos. Quanto mais focos você tiver, Menor vai ser o teu resultado. isso. Então o denominador vai ficar muito maior, então vai comer do teu potencial e menor vai ficar teu resultado. Então se tu quer entregar um resultado X e tu tem um potencial, não divide ele com muitos focos não, cara. Porque vai diminuir o teu potencial, entendeu? Se tiver poder ter um foco só, ou seja, teu potencial vai estar cheio, teu resultado vai estar entregue. É isso. O Barba, ele sabe exatamente hoje qual o resultado que ele quer entregar. Ele tá muito mais conectado consigo mesmo, ele sabe do potencial dele e o número de focos ele diminuiu. E tá usando o máximo do potencial dele. E quer saber? Ele vai entregar. Ponto. Caramba. Basicamente isso. Oh, demais, né? E tudo isso basicamente pelo simples fato dele aplicar disciplina no negócio dele e dele conseguir se conectar E ser dono da própria com ele escolha. mesmo. Ser na própria escolha. Ah, ele dominou o tempo dele, ele dominou as escolhas dele, ele vai entregar. Certeza. Caramba. O básico bem feito, né? Exatamente. 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 Então, vamos voltando aqui para a linha do tempo. Tu teve essa grande virada aí como de agente para líder, passou por essa experiência de literalmente quebrar e conseguir reerguer o teu negócio de dono de polo e conseguiu avançar para distrital. Falou que abriu uma operação no sul da Bahia? Isso. Como é que foi lá a experiência? Boa. Lá já tinha aprendido a perder, né? Uhum. Então, também que não ia dar conta de tudo sozinho. Então a gente foi fazendo as coisas por calma. Do jeito que eu montei de novo um polo de 7, 10 pessoas, eu montei um distrito de 50. Passinho a passinho. Então, o que a gente fez primeiro? Eu lembro que, pra quem não sabe, um cara que é um dono de polo, que é líder de time na Stone, ele é literalmente faz tudo. Ele é gestor de gente, ele é faxineiro do próprio polo, ele é o RH, porque ele contrata as pessoas que ele quer trabalhar, ele é o cara que treina as pessoas, ele também é o cara líder de vendas, ele também é o psicólogo. A gente não tem estruturas de time de gente da Stone, não. Quem é o time de gente da Stone? É o dono de polo. É teu líder. Quem é que contrata as pessoas? Tem um RH pra contratar? Não. Quem contrata é o dono de polo, porque ele que tem que decidir com quem ele quer acordar e ver todo dia. Quem é que treina essa pessoa? Tem um time de treinamento? Também não. Irmão, é o seu cara do seu time, meu irmão. Treine você. Então, o dono de polo é um pouco disso. E quando você pega e você olha para os erros que as pessoas cometem quando viram dono de polo, é que o cara quer abraçar esse mundo todo. O dono de polo, inclusive, escolhe o escritório e bota a tampa da privada. Não vem nenhuma empresa de construção fazer nada pra Stone. Ele mesmo escolhe, ele mesmo contrata a sala, tudo. Você falando isso, e é engraçado, a primeira vez que eu vi empreender dentro de uma empresa, eu fiquei me perguntando, como é que é possível eu empreender sendo funcionário, empreender sendo CLT? Hoje eu vivo um pouco dessa realidade aqui como dono de rota. Tem muitas coisas que estão na alçada da gente pra gente fazer ali que a gente literalmente se sente dono do negócio. Sim. E você falando hoje como dono de polo, é literalmente você abrir um negócio, cara. Imagine você tem vou dar um exemplo, uma hold que é Stone e você é a filial que tá ali pra tocar o teu negócio do zero. Exatamente. E, cara, sendo bem honesto, não precisa nem olhar como empresa, matriz e filial, hold. Um polo é tocado por uma pessoa de 6, 7 pessoas, 8 pessoas hoje aqui, né? Que você faz parte. E, cara, esse negócio fatura mais que, brincando, 90% das empresas de Salvador. Juntas, assim, tipo, esse polo fatura mais de 90% das empresas. Então, é um negoção. Sim. É um negoção. Tem polo aqui que, se duvidar, é o segundo lugar em faturamento da Bahia. Parece coisa pequena, mas se duvidar é isso. Então não precisa nem olhar como matriz e filial. É muito importante o negócio. Só que a gente não olha por essa ótica. A gente olha por uma ótica que é um negócio pequenininho, que tá eu aqui, Edmilton ali, trocando ideia, vendendo, falando com o empreendedor. Exatamente. Então a gente leva a vida muito leve.
Mas, que a gente deveria ter um pouco mais de percepção do tamanho das coisas que a gente faz. cara, se você A pegar gente... a sua rota, o que você produz é maior do que qualquer empresa da sua rota. Eu bato um martelo aqui e garanto, 100%. Caramba, E você sozinho. eu nunca parei pra pensar nisso. Eu garanto a você. Seu faturamento é maior que todas as empresas da sua rota. Eu garanto. Qualquer uma. Caramba. E maior que o lucro também. Porque no final das contas é você sozinho. A empresa que você olha e pode faturar igual você tem 50, 60 funcionários. 3 unidades. É você sozinho. Faz mais. Garanto. Ponto final. E a gente não olha dessa maneira. Mas voltando pra história lá. Então, quando eu fui abrir o distrito, eu queria que os donos de polo eles não fossem abraçar o mundo, dado que eles são responsáveis por tudo. Então, eu não deixei eles errarem como eu errei lá atrás. E primeiro eu chegava na cidade. Aí eles queriam procurar escritório. Eu falei, não, ninguém vai procurar escritório. Você nem time tem, pra que vai procurar escritório? Não, mas eu vou procurar escritório e minha casa pra morar. Não, não. A casa a gente já deu pra você. De certa maneira, você tem 30 dias de Airbnb. Não precisa. Se você quiser, até estendo. Agora você vai fazer um negócio de divulgar a marca localmente. Ah, eu posso entrevistar já? Não, não. Primeiro você vai divulgar a marca localmente. Você vai aprender sobre atração. Aprendeu sobre atração? Bruno, tem um negócio aqui. Eu passei e vi que tinha, esse cara é cliente Stone. A gente pode vender por do lado? Não. Isso que vai fazer ser o vendedor lá na frente, que você nem tem. Agora você vai fazer atração. Aprendeu a atrair? Tá fera nisso? Consegue fazer atração de olhos fechados? Consigo. É quando você percebe que o cara tá sobrando no assunto, que ele faz de olho fechado, que ele demorava 3 horas, faz em 10 minutos, eu falo assim, ó, agora você vai selecionar. Ou seja, agora você vai, de fato, entrevistar. Bruno, eu posso treinar esse cara que eu já selecionei? Não. Não, você não tá fazendo isso aqui de olho fechado ainda. Aí quando o cara aprendia a fazer isso de olho fechado, ele acumulava com o primeiro, que é de atrair. Então o cara faz de olho fechado, atrair e selecionar. Agora você pode treinar. Então treine seu cara. Bruno, no meio do treinamento a gente pode vender? Não. Você vai treinar o cara. Quando você tiver de olhos fechados, o cara bem treinado. E junto disso, fazendo atração e seleção, você pode ajudar esse cara a vender. Então, ia fazendo as coisas processualmente. Ia garantindo que antes de dar o segundo passo, ele estivesse muito seguro do primeiro. Uhum. E a gente foi montando um time dessa maneira. E montou um time que já vencia desde o começo. E que todo mundo cuidava de todo mundo. Tava todo mundo conectado, seguro do que tava fazendo, feliz. E time feliz bate meta. E você, com fazer um negócio certo do começo, é muito difícil dar errado depois. Porque cria uma cultura. Uma cultura de entrega de resultado, uma cultura de fazer o certo, a cultura... E você vai permeando essa cultura ao longo do tempo. Uhum. Então, o distrito, ele bate meta até hoje. Pode tirar, botar gente, pode trocar dono de polo, pode trocar distrital, pode fazer o que for. Não interessa. Eles têm o DNA daquele lugar, a cultura daquele lugar, o jeito de fazer. Então, foi um pouco de como a gente fez lá. Pra fazer com que meus donos de polo cometessem o erro que eu tinha cometido lá atrás. De querer abraçar o mundo, não dar atenção, trabalhar em cima da média, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Vamos com calma. Sem abraçar o mundo. Vamos aprender. Ninguém sabe fazer isso aqui ainda. Nem eu, nem vocês. Vamos junto. Então foi um pouco disso lá. Caramba. Meio que basicamente o processo de construção de um prédio, né? Você tem ali que montar toda a estrutura, estruturar direitinho e fazer. Bacana. E acho que daí em diante, né, já veio aqui pra cuidar aqui do... Aqui se abriu também a operação, aqui em Bahia 1? Não. Aqui a gente teve uma missão, nesse meio tempo, eu tocava só o sul da Bahia, aí na Bahia existia 3 distritos, não sei se tá confuso pra galera a imagem disso tudo, mas um distrito é um conjunto de polos são times comerciais. Então, mais ou menos, tinha o sul da Bahia, que eram 6 cidades, juntas, esses 6 polos eram um distrito, que era o Bahia Sul. Aí tinha um aqui no norte da Bahia e tinha um da capital. O cara do norte da Bahia pediu pra sair, então eu fiquei tocando interinamente o sul e o norte. Tava muito conectado com o meu desafio, deram um pouco mais de espaço pra correr. O cara tá entregando esse negócio aqui, tá sobrando, já podemos mudar o outro. Ele consegue fazer isso aqui de olho fechado, vamos mudar o outro. Eu lembro de pegar ônibus de Feira de Santana pra ir pra Porto Seguro, virar à noite em ônibus, pra poder tocar a operação, sair de lá, aí vai de novo pra Vitória da Conquista. E esse era um pouco do fluxo e foi minha vida durante uns 2, 3 meses, fazendo isso, assim, dormindo em ônibus, sem pagar. Pagava aluguel só. Eu não morava em canto nenhum, eu pagava aluguel. Mas você mora onde? Eu não moro em canto nenhum. Eu pago aluguel em Ilhéus, mas morar eu não moro em canto nenhum. Fazendo isso o tempo inteiro. E aí, a gente resolveu criar distritos um pouco maiores. E aí juntou o norte com a capital. E dado que eu tava conseguindo tocar aquele negócio do sul com um espaço geográfico muito grande,
me colocaram aqui pra gente fazer uma reestruturação de Bahia 1, Uhum. que era exatamente o oposto do que foi Bahia 2. A gente não começou certo. Porque a minha história de perder 7 pessoas foi a história de todos os donos de polo aqui em Salvador também. Caramba. Porque na verdade, não foi só o Bruno, eu me culpo porque eu prefiro assumir a responsabilidade pra mim. Uhum. Mas não foi só o Bruno que tava nesse momento. Quando a gente abriu a operação aqui, a gente abriu ela errada. A gente tentou contratar 60 pessoas em 3 semanas. E todo mundo era líder de primeira viagem. Nunca ia dar Caramba. certo. Nunca. Nunca. Mas assim, melhor do que culpar esse meio é melhor assumir a responsa pra você, porque você vira protagonista da. Você não vira parte do problema e sim parte da solução. Sim. Então por isso que todo enredo aqui foi com base em eu errei. Uhum. E sempre vai ser assim, inevitavelmente. Porque eu prefiro fazer parte da solução do que parte do problema. Então, no final das contas, a gente começou Bahia 1 dessa maneira. E da mesma forma que começar certo perpetua por uma cultura correta, começar errado também perpetua por uma cultura errada. Por quê? Porque as pessoas que vão ficando, o referencial delas é baixo. E ela Uhum. treina o próximo que vem. Esse cara olha pra essa pessoa e vê que o referencial é esse, então ele pode fazer um pouco abaixo disso, dado que esse cara aqui é o referencial. Sim. Tudo bem fazer um pouco abaixo do referencial, eu sou novo. Aí o próximo que entra, então você fica sem referência. Cada vez mais o nível vai só Exato. descendo. E as pessoas não sabem mais o que é bom e o que é ruim. Só sabem o que o outro tá fazendo e é assim porque sempre foi. Então aqui tem um negócio muito, muito difícil de criar referências boas, no final das contas. E começar errado tem esse problema. Quando você começa certo, assim, o referencial é entrega de resultado. Ou você entrega, meu irmão. Porque aqui todo mundo entrega. O teu É, referencial é o mais alto de todos. Então, meu irmão, você estuda mais, você corre mais, eu não posso ficar atrás. Meu irmão, os caras estão 3 passos na minha frente. É sempre assim. E é um pouco disso. Então, vim pra cá pra poder fazer esse movimento. Depois a gente pegou a pandemia no primeiro mês. E aí dificultou muito, mas acho que as coisas estão mais se encaixando um pouco mais. Estamos principalmente agora tentando criar boas referências, líderes, uhum. muita gente indo para eventos de CPU, cara virando especialista, alguma outra coisa, para a gente começar a conectar de fato boas referências nesse lugar, boa liderança também, que acho que é o ponto principal, e a gente concluir a missão que a gente veio fazer aqui. Pô, bacana, cara. Ah, pra gente encerrar, né, que o tempinho já até Boa. correu um pouquinho, vou fazer um bate-bola rapidinho contigo Uhum. aqui. Acho que toda essa sua experiência, todo esse tempo que você passou lá, desde a época que você foi CEO da empresa, de agente de rua, enfim, tu acumulou um nível de informação e de experiência com relação à negociação muito grande. Então, eu vou fazer um pitch aqui contigo pra gente deixar pra galera acompanhar um pouquinho e pra se espelhar até de alguma forma. Beleza? Tá? Um exemplo, pega um telefone. Vê se você consegue vender esse telefone aqui pra mim. Boa. Beleza. Bom, Edmilton, hoje, quais são as coisas que importam na tua vida? Tempo e família, eu diria que são as coisas mais importantes pra mim. Tempo e família. É, família é um negócio que geralmente a gente vai abrindo um pouco de mão, assim, né? De presença física. Você vai crescendo, vai deixando as pessoas Sim. um pouco mais distantes. E isso dói muito. Principalmente porque, cara, tu vê, sua mãe tá muito conectada contigo, depois tu vai crescendo, vai saindo de casa, vai se distanciando, tu tá perdendo tempo um pouco mais no trabalho, você vai mudando tuas prioridades. E eu entendo que isso é uma coisa muito importante. Tempo também. Então, como você não tem, você não consegue dedicar também à tua família. Uhum. Hoje eu tenho um negócio pra te oferecer, pra te ajudar com o teu tempo e com as coisas que são importantes pra tua vida, que é esse aparelho, que na verdade ele só simboliza algo que vai te conectar com as pessoas que importam pra você e vai te dar mais eficiência de tempo pra que você esteja perto delas. Então, em poucos cliques você consegue falar com tua mãe, com tua família, vê-las, mesmo estando distante. E, cara, isso aqui também vai te agilizar em N coisas para que você gaste menos tempo em coisas que pouco importam para você, para gastar mais tempo no que realmente você tem que alocar e, e que te evolui e te faz bem. Então, esse aparelho aqui chama celular e, basicamente, ele vai te conectar mais com sua família e vai te dar mais tempo. Caramba, Você quer comprar? com certeza, cara. É nítido, você não vendeu o aparelho. É a necessidade do cliente. E é isso que a gente tenta fazer É, aqui assim, na não é Fúria. nem sobre só necessidade, mas eu tentei te vender o porquê, né? Uhum.
O porquê que isso aqui foi criado? Eu não tentei te vender um celular com 150 gigas, com 4 câmeras. Ninguém se interessa por isso. Ninguém se interessa. As pessoas se interessam pelo porquê das coisas. Que é sua família, seu tempo, por exemplo. Então, o porquê sempre tem que vir primeiro do que o quê. Isso aqui é só uma ferramenta para poder executar o porquê isso aqui foi criado. É por isso que a Apple vende mais do que outras concorrentes dela. Ou mais caro, por exemplo. Porque ela não vende um aparelho. Ela vende um conceito de algo que é revolucionário, que muda o status quo, que leva à frente, que deixa você extremamente mais conectado, seguro. E como ela faz isso? Aí ela fala, cara, através de tecnologia, pessoas de alto padrão desenvolvendo. E o quê? Ah, é um celular. Eu tenho certeza absoluta que você não quer comprar um celular da Dell. Não. Porque você olha pra Dell e fala, empresa de computador. Correto? Mas você está disposto a comprar qualquer coisa que a Apple lance. Porque ela não é empresa de celular. É Apple. Ela vende o porquê que ela faz o que faz. Ela muda o status quo de tudo que cria. Então, Stone, cara, eu não sou uma máquina de cartão de crédito. Ponto. Final. Porque não é por isso que eu trabalho todo dia, ralo pra caramba, visito pra caramba. Não, eu tô ali pra ajudar o empreendedor brasileiro. Uma das formas que eu ajudo é também com a máquina de cartão. Mas eu não vim aqui pra falar sobre isso. Porque senão tu vai me comparar com a Cielo. E eu não sou. Muito demais, cara. Boa? Brunão, obrigado, cara, por dedicar seu tempo, tá? Tamo junto sempre. Aprendi bastante aqui. Eu acredito que todos que estão ouvindo, que vão ouvir, vão aprender também. Sua história é brilhante e muita coisa que a gente até tendo a convivência mais próxima mesmo não sabia, não tinha noção disso, até pela falta de tempo, tá? Obrigado, pro celular. parabéns. Eu já comprei aqui Gmail, daqui a pouco faço Pix. Boa. Sucesso, cara, tamo junto. Boa. Quem sabe você volta na próxima edição, né? Valeu. Valeu, Claro. Brunão. Valeu. Valeu, galera. Espero que... O que me frustrou desse papo aqui é ter falado muita coisa subjetiva em palavras muito rebuscadas, assim. Quando eu quis passar... No final das contas, eu queria passar uma mensagem de disciplina e simplicidade. Então, se ficou de maneira rebuscada, me perdoem. O correto mesmo é fazer as coisas de maneira simples e disciplinada. É um pouco disso. Se conecta com o que tu quer, não abre mão, seja um entregador, um idealista pragmático, então não só pense, mas execute, mas também não só execute, pense também, para não perder a paixão de fazer as coisas da maneira correta. Acho que é um pouco disso, a gente vai levando a vida, peçam ajuda, elejam conselhos, e você não tá sozinho nessa, independente de qual você esteja, sempre tem alguém, se junte num bando e as coisas vão ficar bem mais fácil. Boa? Show, bacana. Valeu. Valeu, Brunão, tamo Valeu. junto. Tchau, tchau.